É o Márcio Brito e o nosso painel é startups e o que a gente pode ajudar. Na realidade, o que a gente pode perguntar, o que a gente pode questionar. Nós somos um painel muito mais de perguntas do que de respostas. Se você está numa fase ou no processo de criar um negócio, dificilmente alguém vai chegar para você com um conjunto de regras. Mesmo que você tenha um método genérico para tentar descobrir o que é um modelo de negócio, no startup, como muita gente tem usado o Canvas, por exemplo, no qual eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande de acreditar que de lá vai sair o método genérico ou o conjunto de respostas que você precisa para montar o seu startup. É óbvio que nós estamos num processo muito mais de pergunta do que de resposta. Por quê? Porque o negócio do startup, aliás, a razão de existir do startup é descobrir um modelo de negócio, descobrir uma razão econômica social, ou seja, atender um conjunto de pessoas e fazer isso de uma forma economicamente viável para uma coisa que ninguém tentou ainda, ou que pelo menos ninguém devia ter tentado, ou na pior das hipóteses, você não tentou e vai aprender fazendo, né? Então a gente vai direto para o nosso negócio. A gente tem 1 hora e pouco, né? 1 hora, uma coisa assim, 1h15. Então a gente vai começar direto com o Guilherme Junqueira, que está aqui do meu lado, que é como eu já falei, o presidente da Associação Brasileira de Startups, que em si já é uma coisa interessante e ao mesmo tempo estranha de acontecer, né? Que alguém tenha experiência suficiente para presidir uma associação brasileira de startups. Então a primeira coisa que você podia explicar para a gente, antes de você dizer o que é que você vai dizer sobre startups, é o que é a Associação Brasileira de Startups, qual é o modelo de negócio dela, o que inclui a gente descobrir aqui e agora para que é que ela serve e o que é que tu está fazendo aqui e como é que tu pode ajudar a galera. Depois ótimo. O Márcio fala. Valeu. Primeiro é o Gustavo Caetano, que é o presidente da ABS, sou o diretor executivo. Eu faço acontecer e ele é o cara que realmente é o case, né? Que hoje ele está à frente de uma das empresas mais inovadoras do Brasil, chamada Sambatec. E há 3, 4 anos atrás o Gustavo tinha uma dificuldade muito grande construindo a sua startup, na época ainda muito enxuta, pequena, lá em Minas Gerais, de compartilhar experiência com outras pessoas. Ele procurou a associação comercial, ele procurou Brascom, ele procurou a Cespro, caras que também estavam empreendendo e teoricamente poderiam ajudar ele nesse processo, né? Tornar essa vida mais fácil. Pô, o que eu faço quando cheguei nesse limite? O que eu faço para... Agora o governo está tentando fazer orçamento comigo. Então, o cara tinha muitas dúvidas, mas sempre que ele ia falar com essa galera que eram mais dinossauros assim, era mais difícil essa interação, porque o cara vendia software de caixinha ou vendia serviço, ele não entendia muito bem desse conceito de startup. Então, sem saber o que fazer, né, e o que ela seria, ele criou a Associação Brasileira de Startups. Então, o que era um pretexto de juntar um grupo de pessoas que possam fazer e ter uma sinergia. Ah, Guilherme, mas para isso você não precisa. O Silvio Meira, quando esteve em Campo Grande, na minha cidade, palestrando, a gente chamou ele para ir lá fazer um TEDx. Aí ele falou um palavrão pra gente e falou, daqui a pouco o TEDx qualquer um organiza, né? Ele falou com outras palavras, né? Qualquer um organiza. Para que você quer fazer um TEDx, né? A gente falou, a gente quer conectar as pessoas. Aí ele falou assim, então junta todo mundo e vai num bar. Ou seja, você quer interação, você quer juntar as pessoas, você não necessariamente precisaria criar uma associação brasileira de startups. Você podia juntar todo mundo. Mas como eu acredito muito esse empreendedorismo digital é diferente, porque você, ao ajudar, você também é ajudado e cria esse clima de cooperação, que a gente criou um negócio que a gente poderia criar algo sustentável, algo que não ia morrer quando um cara ir lá fazer sucesso e ele some, ou ele muda de Pernambuco e vai em São Paulo porque a área comercial dele está lá e ele abandona o ecossistema. Então a associação surgiu para ser algo sustentável. Apesar da gente no começo não saber como fazer isso, e a gente estruturou um grupo de empreendedores, cada um no seu estado, que estava fazendo a diferença, para começar a aprender o que a gente de fato iria fazer. Então essa é a resposta. A associação serve de empreendedores para empreendedores, alguém que possa te entender e facilitar esse seu caminho hoje, não como dono da verdade, mas como alguém que já passou por essa experiência e está aqui para compartilhar hoje com você. Eu acho que basicamente é isso que
a gente faz? É unir empreendedores para poder compartilhar essas experiências junto com vários stakeholders que a gente tem dentro do nosso board, dentro da nossa interação ali, para poder tornar possível a execução da ABS. Márcio, o Sebrae é nacional e internacionalmente conhecido por ser o lugar das pequenas empresas, grandes negócios, né? Aliás, a missão do Sebrae é ajudar o micro, pequeno, ainda menos o médio empresário, né? O que o Sebrae tem a ver com startups e o que quem está pensando em descobrir um modelo de negócio novo pode descobrir no Sebrae ou descobrir com o Sebrae? Qual é o papel do Sebrae nessa ecologia de negócios, voltando a dizer desde o começo, negócios que a gente ainda não sabe o que são? Do ponto de vista da Associação Brasileira de Startups, ela é a Associação Brasileira das Empresas que ainda não descobriram sua razão de ser, né? É uma espécie de uma galera que está procurando uma alma. Qual é o papel do Sebrae? Como é que o Sebrae participa hoje? E no que as pessoas que estão aqui, se elas fossem para o Sebrae hoje, elas fariam com quem, sobre o quê, com que expectativa? Legal. Na verdade, essa foi uma pergunta que a gente começou a responder em 2013, quando a gente completou 40 anos de instituição e sempre trabalhando com empreendedorismo. Então, basicamente, o papel do Sebrae, a nossa missão é promover a competitividade dos pequenos negócios, sejam eles quais forem. Então, a gente está aqui para ajudar vocês nesse sentido. E há dois anos atrás, a gente começou a pensar em como poder ajudar esses empreendedores que estavam criando negócios que nem sabiam quais são e nem sabiam onde seriam. E o Sebrae começou a trabalhar potencialmente e visando ajudar esses novos empreendedores. Primeiro, entendendo que tudo aquilo que a gente fez naqueles 40 anos e toda a experiência que a gente tinha, a gente podia ajudar, a gente podia agregar nesse novo mundo, nessa nova economia que estava surgindo, mas principalmente entendendo que, como o Silvio falou aqui, cada vez menos a gente consegue dar respostas e cada vez mais a gente tem que fazer perguntas. E esse processo para a gente também é um processo novo. Então, eu me lembro, há um tempo atrás, por exemplo, se você fosse no Sebrae, você ia encontrar livros de como abrir uma videolocadora, como abrir uma padaria, porque são processos que já foram marcadamente comprovados, existe um histórico. Para a startup isso é impossível, até porque você não sabe nem o que você vai criar, você está no início do processo de criação. O que a gente tem feito, primeiro, mudar uma cultura interna, a gente mudou isso nos estados, mudou isso dentro do Sebrae Nacional. Hoje é uma estratégia no Sebrae Nacional de entender esses novos negócios, entender os negócios digitais como diferentes e pontuar isso para os estados. Hoje a gente tem 16 estados no Brasil trabalhando com pessoas, trabalhando especificamente com grupos de startups. E hoje a gente tem todo o atendimento do Sebrae hoje se baseia... Aqui no Nordeste, tu sabe quais são? Sim, Alagoas, Paraíba, Pernambuco está junto com o Porto Digital fazendo algumas ações, Piauí, Ceará e Bahia. Legal. Rio Grande do Norte, e também Rio Grande do Norte. Então é a costa inteira aqui. Costa inteira. Então, e isso é crescente. A gente está falando há 2 anos atrás a gente tinha 4 estados, hoje a gente tem 16 estados. E a região norte está montando um projeto estruturante com 7 estados, ou seja, daqui a pouco a gente vai ter o Brasil inteiro. Mas o que a gente sente de diferença no processo, e aí trazendo um pouco para esse meio, para esse mercado de startups, é trabalhar aquele processo inicial de validação, que é o que a gente acha interessante. Então, as pessoas, quando iam ao Sebrae, por exemplo, para montar um negócio tradicional, ele tinha uma vocação, ele tinha uma ideia, ele pegava essa ideia e investia nessa ideia ou por necessidade ou por oportunidade, e a partir daí a gente colocava o plano de negócio como momento primeiro de provar a viabilidade daquilo e de abertura de empresa mesmo. Vamos lá, vamos colocar você no mercado, vamos colocar você para fazer para entrar no mundo dos negócios. Quando a gente fala de startups, a gente inverte um pouquinho disso, porque no processo anterior, você só começa a ganhar dinheiro quando você monta a empresa, passa um tempo criando e estruturando a tua equipe para depois começar a ganhar dinheiro. Quando a gente vem para o mundo de startup, a gente está falando também de uma ideia, não necessariamente por necessidade ou oportunidade, mas muito por opção. As pessoas também muitas vezes empreendem sem saber que estão empreendendo, que podem empreender. E esse processo de validação e de ganhar dinheiro efetivamente acontece antes da abertura do negócio, antes do plano de negócio. E aí entra um pouco da figura do modelo de negócio, que para o Sebrae funciona num passo anterior, de você entender a tua ideia, de provar a si mesmo que essa ideia tem algum valor e começar a pensar em validação. A gente também entende o modelo de negócio como uma ferramenta, como outras, existem N ferramentas que potencializam isso,
e tem utilizado o modelo de negócio no sentido de facilitar o entendimento inicial de que aquela transformação de ideias pode ser um negócio. E outra coisa que a gente tem feito é trabalhar com expectativas. A gente tem trabalhado nos eventos e trabalhado com a interação com startups, criando um diagnóstico onde você se encaixa em 4 momentos. O momento 0, que é o momento da curiosidade, que é aquele cara que quer buscar entender, nunca ouviu falar, mas quer saber alguma coisa, e a gente já inclui ele dentro desse processo. Tem o momento do cara que está na ideia, que tem uma ideia, eu quero empreender, não sei como, mas eu vou buscar informações em todos os lugares para fazer. E tem 2 momentos, que é o momento de operação e de tração, que são pessoas que já têm empresas, já têm a ideia validada, já estão no mercado. E aí a gente foca muito no trabalho de gestão e trabalho como ele transformar em negócio. A temática do Sebrae vai lá em Cabosa, colocar essa galera que tem essas ideias e que nem sabem o que vão criar, como potenciais donos de empresa, potenciais gestores de uma empresa, e que além de uma ideia tem que pensar em N coisas para se manter. Guilherme, olhando do ponto de vista das empresas nascentes, sem modelo de negócio, ou as startups, aonde que vocês da Associação Brasileira de Startups, aonde vocês acham que o bicho pega mesmo? Qual é o maior problema? É falta de informação, é falta de formação, é falta de quê? Ou é excesso de confiança, por outro lado? Aonde que o bicho pega? Eu estou perguntando onde que o bicho pega pelo seguinte: as estatísticas globais para startups são horríveis, né? Ou não, depende de como a gente enxerga. 1 em cada 10 chega em algum lugar. E dessa 1 em cada 10 que chega em algum lugar, só 2 ou 3 em cada 10 tem receita maior do que a despesa. Tá certo? Então nós estamos olhando para 2, 3% no máximo dando certo. Em alguns contextos 1% dá certo. Onde é que o bicho pega no começo? Por que as pessoas que estão aqui, que estão pensando em criar um negócio, deveriam ou não deveriam pensar em criar um negócio? E se resolvessem criar, o que era que elas deviam realmente prestar atenção na opinião de vocês? Para depois a gente ver, em função da sua opinião, de onde era que elas deviam prestar atenção ou não, onde é que o Sebrae ajuda. Legal. Hoje a gente tem 2.700 startups cadastradas na nossa base. Isso é uma base de, somando já... Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, somando 3 anos. Dessa base, a gente tem muitas que a gente chama de Walking Dead, que estão lá, zumbi, e em vez do cara ir lá e matar ela, dar um shoot down e partir para a próxima, fica tentando empurrar com a barriga. Você acha que esse é um problema básico? Esse é um dos problemas básicos, um apego não muito desapegar, grande. Né? Não desapegar. Não desapegar. Porque isso demonstra que eu acho que o maior problema é experiência / conhecimento. Primeiro, experiência de... Eu já fui desse mercado, eu trabalhei 20 anos nesse mercado, 10 anos nesse mercado, eu entendo profundamente esse mercado, sei que é um mercado grande o suficiente para poder se manter e ter um saldo positivo, e também hoje já acumulo experiência e maturidade suficiente para saber que eu também preciso aprender. Então acho que um dos grandes problemas, por que a experiência / conhecimento? Experiência de saber e entender desse negócio, porque hoje o cara tropeça e fala, tive uma ideia de criar um aplicativo para tirar esse negócio que eu estou tropeçando. Então são muito superficiais, não tem embasamento. Mas voltando um pouco na conversa, você diz, alguma hora você falou em 10, 20 anos de experiência, eu conheço esse mercado, eu sei como é que ele funciona, eu sei como é que eu posso intervir para aumentar a eficiência, a eficácia de coisas aí. 10, 20 anos de experiência no mercado implica em pessoas entre 30 e 40 anos, não é isso? Exato. Então, onde é que a gente está? E aí eu vou interromper um pouco da tua resposta para botar Márcio na parada também. Onde está com a história de que a gente está fomentando, da gente estar fomentando uma porrada de gente muito nova a empreender, quando as estatísticas mostram que a maior chance do seu primeiro negócio dar certo é quando você tem entre 30 e 40 anos. Legal, isso é uma ótima pergunta, e isso a gente é questionado sempre quando fala de startups. Eu acho que a primeira coisa que o Sebrae faz e coloca à frente de quem está querendo empreender, por exemplo, com startups, é colocar para ele características de empreendedorismo. Primeiro, para saber se ele é ou não empreendedor. Eu acho que buscar conhecimento para entender que, olha, eu nasci para empreender, eu nasci para correr riscos calculados, eu nasci para fazer tudo isso, eu tenho características e quero encarar isso, é o principal. É a primeira coisa que a gente faz. E a partir daí, a gente não prepara as pessoas para empreenderem para startups, a gente prepara pessoas para empreender. A gente trabalha com características empreendedoras, trabalha com formação de equipe, trabalha com liderança.
Quando o cara já está no estágio mais avançado, a gente entra no detalhamento de gestão, entra no detalhamento de finanças Boa parte dessas características que você está citando aí são características, por exemplo, de gerentes de projeto, certo? Sim. São características de gerente de vendas. Sim. Se eu tiver um gerente de venda que não é empreendedor, que ele fica esperando que as pessoas venham comprar dele, eu não tenho um gerente de vendas, eu tenho um tirador de pedido, né? Exatamente. Sentado no balcão esperando que o cara compre. Exatamente. E a gente tem muitas pessoas que não empreendem, que nunca pensaram em empreender, que têm essas características. Então, você, por exemplo, a gente tem as soluções do Canvas, por exemplo, que trabalha com design thinking, trabalha com toda uma desconstrução de alguma coisa para depois construir. E muitos saem dali sabendo e com a certeza, poxa, eu quero pelo menos tentar. E tem muitas pessoas que simplesmente falam, não, peraí. Tem pessoas que já... Vamos lá, eu vou trabalhar numa empresa, eu trabalho 8 horas por dia. Empreender, você empreende 24 horas por dia. Eu trabalho 5 dias por semana. Empreender, você trabalha 7. Eu trabalho alguns meses aí no ano. Você vai trabalhar 365 dias no ano. Tenho família, né? Exatamente. Eu tenho uma família e quero cuidar. Não, tu não tem tempo 100% para isso. A gente tem o Guga, que acabou de palestrar aqui. O Guga trouxe a filhinha dele e anda com ela onde for para os eventos. Empreender é isso. Ela é parte do startup. Ela é parte da startup. Exatamente. Isso é interessante. Mas voltando, Guilherme, vamos voltar para o ponto. Onde é que o bicho pega mesmo? Depois do primeiro que você disse, onde é que o bicho pega? Eu acho que assim, se alguém tivesse a solução ideal, todo mundo tava rico, né? Então, não, eu sei, mas eu quero saber a sua opinião. Não, você tem 3.700, você falou? Startup 2.700. 2.700. Um bocado não está desapegado. Tudo bem, esse pessoal vai morrer tristemente, né? Como é que o cabo morre feliz no startup, né? Como é que... Porque, veja, se a gente olhar para um startup como um processo de aprendizado, que não é? Normalmente não é a primeira que dá certo, às vezes não é nem a segunda que dá certo, às vezes não é a terceira que dá certo. Só para citar um exemplo, eu estou no startup agora de criação de startup, chama Ikewai.com. IKEWAI.com. Passem no site, vocês vão ver. A gente já criou 14 negócios em 3 anos. O cara que é o CEO e é um dos fundadores desse negócio, ele está no 6º empreendimento. Ele conseguiu vender 2 dos anteriores, mas ele faliu 3 vezes. E a gente não sabe se esse deu certo. Então ele está no 6º. Está encaminhado e tal, mas diz aí. Eu acho que tem a dificuldade muito grande de botar em prática. É uma coisa comum que hoje a gente vê. Então, onde o bicho pega é exatamente em tirar toda essa teoria papelada, que o cara lê um livro já acha que é o todo-poderoso e vai fazer. Ter esse medo de quebrar a cara também é uma constância que a gente vê. Então, é muito ruim para ele ter perdido um ano, e sendo que muitas vezes, se a gente parar para pensar, um MBA que o cara ia pagar 24, 30 mil reais por ano, ia custar mais caro e ele ia ter aprendido menos do que ido lá empreender. E tentou e não deu certo e não há vergonha nenhuma. Levanta a cabeça, vai, faz currículo, volta para o mercado, enfim. Então, tem muita essa dificuldade. Esse desapego que eu falo é justamente isso. Esse é o momento da fase 1 e 2 aí que o Márcio falou. Agora, partiu para o CNPJ, eu estou com o negócio agora estruturado, tem uma equipe, a dificuldade é a nota fiscal. Então, emitir nota fiscal é uma grande dificuldade. Achar um modelo de negócio ideal, e mesmo que ache e comece a emitir as primeiras notas, ele não consegue acertar os pontos para que isso seja, de fato, um negócio potencial global. Há um pensamento, às vezes, muito... Não, mas nem antes de chegar no negócio potencial global, você pode estar emitindo nota fiscal, mas a receita ser menor do que a despesa. Exatamente. Né? Você não tem um modelo de negócio sustentável nesse caso. E aí você culpa o investidor. Agora eu preciso do investidor, agora eu preciso de grana. Ou você culpa o mercado, né? O mercado não me entende. Eu queria vender por 100, mas só estão pagando 25. Exatamente. Então, esse ajuste de produto e mercado, né, que a gente conhece como teoria Product Market Fit, que é achar esse fit é um dos pontos mais difíceis. Então, a vida toda de uma startup é concentrada em achar isso. Enquanto o cara não foca em achar isso, ele não pode pensar em crescer, pensar em escalar, em fazer Facebook Ads, em fazer outras coisas que aí você teoricamente acha que você já sabia a resposta. Então, você tem que sempre buscar perguntas. Da tua base de milhares de startups, ou pelo menos de potenciais startups, quantos deles estão centrados na pseudo-mágica de ganhar dinheiro com um app?
aplicativo? Com um aplicativo. Tem quantos aí nesse departamento? A gente tem o filtro lá como Startups Mobile, eu acho que menos de 8%, entre 7 menos de 8%? 7 e 8%. Só? Mas como categoria mobile, né? Categoria mobile. Não necessariamente é a base de um aplicativo, né? só. Tá. Como pouca categoria. Gente, pouca gente. E a gente tem lá menos de 5% que estão na fase de tração, que é o que a gente mais quer. Hoje a gente considera startups que já validaram o seu modelo de negócio e estão numa fase de escala, já faturaram mais de R$1 milhão de reais. E aí a gente vê pouquíssimas startups chegando nesse ponto, e as que estão chegando agora estão naquela fase de diluição, de receber rounds e rounds de investimento para continuar sustentável, que é o que você falou, a conta nem sempre fecha. Então é uma grande aposta para que em 5 anos esse negócio seja mais consolidado e seja vendido para o outro. Talvez o mindset ainda seja esse. Tem uma coisa interessante aqui nesse negócio de faturar R$1 milhão de reais por ano, que é realmente uma espécie de um break-even mental, né? Porque se você imaginar que o ano tem 300 dias, não para você que está empreendendo, para você que está empreendendo, o ano tem 700 dias. Né? Porque você trabalha de manhã, de tarde e de noite, todos os dias do ano, festa, feriado, carnaval, sábado, domingo, assim por dentro. Mas o cara que vai comprar alguma coisa de você, ele só tem 300 dias, porque ele tem fim de semana, pode ter até menos de 300 dias. Mas uma conta para a gente fazer aqui é o seguinte: para você faturar R$1 milhão de reais, você precisa vender R$3.333 por dia útil. Por dia útil. Todo dia você precisa tirar, vamos arredondar, R$3.500 de nota. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Vez por outra eu chega lá na IKEA e diz, alguém chega para mim, ou um grupo de pessoas, 3, 4, como vocês estão aqui agora, diz, nós temos certeza absoluta que esse negócio aqui, no 5º ano, vai faturar R$100 milhões. Eu digo, é mesmo? Sartado, R$100 milhões. Vamos começar a fazer as contas. Quanto precisa faturar por dia para faturar R$100 milhões por ano? Aí o cara começa a olhar assim e desiste. Faça uma conta rapidinho, que você vê que não é fácil montar um de R$1 milhão. Eu preciso convencer, se você for vender alguma coisa que você vai cobrar R$1 por dia para alguém, você precisa ter os primeiros 3 mil caras que vão todo dia tirar R$1 do seu bolso. Se for R$1 por mês, você precisa dos primeiros 10 mil caras. Se for como o WhatsApp, aspas, R$1 por ano, você precisa do primeiro 1 milhão de pessoas. Em cenários onde já está cheio de gente, está crowdado em todo canto. Então, não sei se vocês estão vendo como a Campus Party está evoluindo, né? A Campus Party está cheia de hardware, de novo. Não hardware que a gente trouxe para cá, mas o Now está aí, tem robô, tem impressora 3D no César lá em cima, tem outros lugares aqui embaixo, tem placa em todo canto. Drone. Tem drone. Tem uma coisa que está mudando aí, as oportunidades, elas estão andando também. Tem oportunidade andando e tem gente para mim que quer fazer, chegando para mim dizendo que vai fazer um ambiente de compras sociais. Né? Eu vou fazer Groupon de novo, eu tenho uma nova forma de fazer Groupon. Beleza, eu acho legal. Agora, com a IKEA não, comigo não, vamos fazer com outro. Depois, na terceira rodada de investimento, você conversa com a gente. Como é que vocês estão percebendo o olhar das pessoas? Márcio, as pessoas estão olhando para quê? Elas estão querendo empreender o quê? E você acha que elas vão se fuder como? Empreendendo o que elas estão querendo? Voltando à resposta anterior, e a essa tua pergunta, eu acho que o grande problema, e o que a gente tem mais lidado com a principal barreira de falar com o episódio de startups é, primeiro, que são puta cenários de incerteza e as pessoas querem resultados rápidos. E quando não tem resultado rápido, a gente que trabalha no Brasil, e aí é uma característica nossa de empreendedorismo, quando a gente erra a primeira vez, você bota toda a culpa do mundo em cima de você e você demora para reerguer, para fazer a segunda coisa. Então as pessoas não conseguem buscar isso, porque a maioria das vezes, acho que 99,9% das primeiras vezes não vai te dar o resultado que você quer. E esse tempo de resposta de simplesmente desapegar, que é uma palavra que o Gui está usando aqui, mas que eu acho que é muito difícil para o empreendedor ainda, é um tempo que não combina com o processo de startup. Então, muitas vezes, você nem começa, nem consegue tirar a ideia do papel. Acho que vai por aí. Em relação ao que está surgindo, a gente, há 2 anos atrás, a gente via um movimento de mobile de um lado, via plataformas sociais, e-commerce de outro, e via soluções meio
absurdas tentando ser resolvidas. Então, qualquer tipo de problema virava uma solução de um aplicativo, de alguma startup. Então, você vê nos eventos que a gente participa, tem N ideias que se repetem constantemente. Porque são problemas e soluções que todo mundo tem e todo mundo quer resolver ao mesmo tempo. E isso está começando a chegar num momento que não dá mais, porque, como tu falou, está tudo crowdado, já temos grandes players em várias opções, em vários momentos, e a gente precisa cada vez mais ter mais ideias novas, mais coisas diferentes do que a gente está vivendo. Muita coisa que eu estou vendo acontecer hoje no Brasil são coisas que já existem em outros lugares, então está se trazendo para cá e está se adaptando de uma maneira muito bem feita e tem dado resultados. Isso está sendo uma coisa que está funcionando, que há algum tempo atrás funcionou como inicial e meio que parou. E eu ainda vejo o mobile crescendo muito por conta da amplitude de soluções que se consegue. Mas eu ainda vejo muita gente buscando e fazendo coisas que não vão dar certo, mas que colocam tu vê o mobile geral crescendo muito, porque você tem um estudo da Forrester que mostra que 92% do tempo de uso de mobile já está concentrado em aplicações estabelecidas. Uma combinação de Facebook, com weather, com notícias, com redes sociais, assim por diante. E-mail e por aí. Tu vê crescendo aí também? Na verdade, eu vejo crescendo a intenção de criação de mobile. Certo. A intenção de se lascar fazendo. Se a gente pegar as pesquisas, 90% dos aplicativos na Apple não são nem vistos. Não são nem acessados. Mas tem muita gente se envolvendo nisso. Eu acho que é alguma coisa que está indo. Uma coisa que eu acho que está crescendo é a coisa de colocar hardware na parada. Então você vê N aplicativos com drones, N aplicativos com impressoras 3D, muita coisa acontecendo com a internet das coisas. Eu acho que está indo para uma linha. A gente está vendo muitas startups surgindo nessa linha. Mas olhando agora e passando de volta para o Guilherme, toda vez que começa alguma coisa nova, alguma onda nova, uma micro-onda de inovação, como essa volta das coisas, né? Nós vamos aí sim para o processo de aprendizado mais profundo mesmo, né? Muito mais gente vai errar de forma muito mais dramática. Como é que você vê isso do ponto de vista vamos dizer, do pool que você analisa? Quanta gente está tentando fazer isso e como é que você está vendo essas pessoas saindo do outro lado? Eu acho que todo assunto novo, ele gera esse awareness, porque é legal, é diferente, mas alguém vai ter que ir lá e errar, né? Então, sempre por trás de um grande negócio de sucesso, já teve alguém que falhou. Então, mas para esse cara, para várias pessoas falharem, chegarem, condensarem um conjunto de caixa de ferramentas pronta, com a solução mágica para você empreender, um monte de gente teve que amargar derrotas e tudo mais para isso. Então, é comum. Então, a gente vê com certo... Não achando que é um negócio passageiro, mas também não fazendo com que todo mundo aposte todas as fichas e venda o mundo inteiro para poder investir nisso, porque é uma coisa de aprendizado. Eu acho que faz muito parte disso. Eu sou sócio de uma empresa de desenvolvimento de aplicativos e hoje o que mais chega lá são ideias que são muito rasas, mas tudo é o mobile agora. Então, quer resolver, põe um aplicativo. Tem um problema do ônibus, do trânsito, da festa da minha faculdade, da prova que eu quero colar, tem um aplicativo. Então, vocês estão desenvolvendo um aplicativo de cola? Não, também, o cara tem essa ideia. O cara tem essa ideia. Ele fala que é compartilhamento de conteúdo de sala de aula, mas na minha época chamava cola. Só para a gente se ligar, dentro de certos contextos, por exemplo, para concurso, isso leva à formação de quadrilha, é crime federal, né? Isso é um ouro arretado. Mas enfim, então eles chegam com isso muito raso e a percepção que eles não têm é que o mundo de aplicativos hoje é onde está o Wall-E. Então você tem um mar lá de aplicativos, exatamente. Então a gente tem uma boa metáfora. Um monte de aplicativos. Eu digo sempre para os clientes que é como se tivesse uma avenida e você tivesse um monte de outdoor. Qual que você vai olhar? Então você tem monte é um monte mesmo. Um monte mesmo. Então um em cima do outro. Como era São Paulo antes daquela lei que um colava em cima do outro, poluição visual total. É assim em aplicativos. A média do brasileiro é 60 aplicativos instalados e ele usa 10. Então, saiba que ao criar um aplicativo que você depende do B2C para usar, você vai concorrer com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, com 10 aplicativos que ele usa. Então, isso é uma noção de que por que precisa de uma aplicação? Tem muita gente chega e às vezes em sessão de mentoria, evento, fala assim, não, mas tem que ser porque daí o celular está com ele em qualquer lugar.
não tem problema ele esperar e chegar na casa dele e acessar pela web. Faz primeiro, é mais barato, você erra melhor. E aí depois, quando você souber... Testa o conceito. O Buscapé, por exemplo, que é uma coisa gigantesca, só foi para a web quando o Analytics, só foi para o mobile, quando o Analytics deles mostrou que 30% do usuário que entra no Buscapé vinha de mobile. Então ele falou, para eu dar mais acessibilidade para esse cara, eu vou dar o aplicativo. Então, cria esse raciocínio não se aplica necessariamente para um startup, porque o Buscapé já era um negócio estabelecido, web. Teve que criar uma entrada Mas mobile, tem muita gente que começa já falando, eu quero ser as ofertas, eu quero ser o Poupe na palma da mão. Para que precisa ser no celular? Então, celular, você tem que usar as funcionalidades dele, ele tem geolocalização. Isso é uma coisa estratégica, para você pegar onde ele está. Tem aplicativos que o cara não tem geolocalização e ele acha que só precisa ser mobile. Então, usar as funcionalidades dele e ter a exploração de que isso vai ser um negócio viável é muito melhor. E outra grande saída, talvez, para esses negócios é primeiro pensar no B2B. Porque é mais fácil vender para o B2B do que para o B2C. Então, tem uma startup associada nossa que chama Timo Kids. Joguinhos, historinhas para crianças. E ela está com uma dificuldade grande dos usuários baixarem, de conseguir... eles vendem in-app purchase, que é novas histórias que você consegue baixar lá. Mas por que ela não vai lá e vende para um Bradesco, para um Itaú da vida, um white label para contar historinha para os filhos? E aí eles conseguem grana com isso. Então, mas deixa eu passar agora para Márcio. Se eu sou um startup que está com essas dúvidas e problemas existenciais, até de se eu faço mobile, se eu não faço, quais são os analytics do setor, quais são as estatísticas, o que é que está acontecendo num determinado contexto. O Sebrae tem gente para me ajudar nisso, tem consultoria, tem gente que entende, por exemplo, do mercado de educação, onde eu consiga levantar os dados, onde é que está o dinheiro, discricionário que não foi gasto ainda, se eu devia vender para corporativo, se eu devia vender para pessoa física. Eu consigo isso no Sebrae? Se eu consigo, como eu consigo? Legal. Quanto me custa como startup? Porque startup, via de regra, não tem dinheiro, né? Se tiver, é pouco. Mesmo que tenha investidor, o investidor não está disposto a gastar dinheiro perguntando para os outros. Ele está muito mais disposto a gastar o dinheiro aprendendo. O dinheiro num startup para o investidor é um MBA para o investidor. A startup é um ambiente de desenvolvimento de conhecimento do investidor também, obviamente, dos empreendedores. O que eu consigo com o Sebrae? O que o Sebrae faz na prática? Legal. A gente trabalha com duas linhas. O Sebrae, primeiro, quando a gente entrou no mundo de startups, a primeira coisa que a gente fez foi buscar os principais parceiros que tinham e que existiam e trazer para trabalhar de forma complementar. O Sebrae ele tem várias informações de empreendedorismo, a gente tem trabalhado com a parte de gestão de conhecimento em relação a isso e tem começado a trabalhar de uma maneira mais forte agora com inteligência competitiva. Então tem várias linhas, mas sempre buscando os atores, a Apex Brasil, a Associação Brasileira de Startup, Anjos do Brasil, a BVCap, outros, BNDES, outras instituições. O que a gente tem feito nos estados que tem sido uma coisa, para a gente, enquanto Sebrae, mais fácil, até para que não deixe perdido o empreendedor, é trabalhar de maneira coletiva. Então, hoje a gente tem, nesses 16 estados, um representante que cria projetos específicos, que alia aí capacitação, ações de inovação e de mercado, e que cria um ciclo de participação onde o empresário pode participar. Sempre a valores muito baixos. Isso é o que acontece, por exemplo, na conexão Sebrae Porto Digital aqui Exatamente. Em Pernambuco, certo? Exatamente. É um acompanhamento, é um T0, um T1 e um T2 com esses caras. Toda essa parte, todo esse programa é com custo baixíssimo para o empreendedor, muitas vezes 100%, nada de custo, 100% gratuito. Então estamos falando de coisa pré-investimento, inclusive. Exatamente. Estudo, que é fundamental. E potencializando para ele N produtos do Sebrae que ele pode usar quando ele tiver uma ideia validada. Então, a gente tem soluções, por exemplo, como o Sebrae Tech, que trabalha com inovação, que a partir do momento que ele validou a sua ideia, ele pode usar o Sebrae como mais um produto para investir e fazer alguma coisa acontecer na empresa dele. Eu acho que o mais legal de tudo isso, e aí a gente entra num contexto de ecossistema, é que a gente, há 2 anos atrás, a gente começou a fazer esse trabalho e quando foi juntar com todo mundo, a gente via que todo mundo está fazendo quase a mesma coisa. Porque todo mundo identificava um gap. Então, você ia falar com o Anjo do Brasil, os caras estavam fazendo um trabalho tanto para quem poderia ter investimento anjo, mas também para quem pode ter para fundo, como também para quem não tem ideia nenhuma. Isso aconteceu com o Sebrae, isso aconteceu com a Apex, com a ABS e tudo mais. E hoje a gente está conseguindo fazer um meio de campo onde cada um se coloca
num determinado momento. Então, e esses momentos são essenciais. O Sebrae hoje, para o empreendedor, ele tem muita informação para quem está na ideação, por exemplo. Hoje o Sebrae, a maioria dos programas estão focados em ideação e operação. Temos muito conteúdo para quem está na curiosidade, e para atração a gente tem trazido grandes empresários aí que hoje que já arrumaram um pouco desse caminho para compartilhar informações. A ABS está fazendo isso, a Apex Brasil tem feito isso, e tem sido feita uma parceria muito grande nesse sentido. Acho que é uma linha de pensamento que começa a dar resultados agora. A gente já teve um programa, os 4 estados começaram em 2013, já tiveram resultados, a gente tem empresas já investidas, que saíram desse programa do Sebrae, hoje estão em aceleradoras, hoje já estão com empresas formatadas, já estão no mercado. Beleza. Então, já faz mais de meia hora que a gente está aqui falando sozinho. É hora de vocês falarem, porque a gente, como vocês estão vendo, o pessoal aqui está cheio de respostas, mas era bom a gente descobrir quais são as perguntas. E o meu papel aqui de moderador é fazer vocês falarem também. E tem gente para falar ali, ó. Aproveita e bota o microfone bem perto da boca e fala com fé mesmo, que é para a gente ouvir aqui. Porque tá um barulho da porra nesse negócio. Levante. Todo mundo que for falar tem que ir bem para lá, assim. Ok. Vou para o meio aqui. Boa tarde, meu nome é Eric. Eu gostaria de saber o seguinte. A startup ela precisa necessariamente deixar de ser startup e crescer para um nível superior, de dominar o mercado e tudo mais, ou dá para a pessoa continuar com a startup pequena, poucos funcionários, vendendo seu produto como ela costuma fazer, manter um equilíbrio, ou é necessário, faz parte da evolução da startup, sair desse nível e virar uma empresa? Bom, eu vou deixar, cada um vai poder responder na coisa, mas essa é uma excelente pergunta, e essa é a pergunta seguinte: se eu entrar no negócio de criar um negócio é em si um ato empreendedor. O ato de empreender precisa de um certo conjunto de características. Se você tiver investidor, não tem alternativa, porque o investidor vai entrar no risco com você e pode dar perda total. Se pode dar perda total, que significa risco 100% perder tudo, ele vai querer saber o seguinte: se eu investir R$1 milhão para você botar um negócio, você vai estar satisfeito com um negócio que fatura 100 mil por mês. Mas isso vai remunerar o dinheiro que o cara que podia ter botado em CDI, que podia ter investido no mercado financeiro, que ele vai botar no seu negócio? Porque uma coisa é você ter o seu micronegócio, outra coisa é você ter uma startup que tem o interesse de outras pessoas, e isso gera necessariamente uma pressão para você crescer em qualquer mercado do mundo. Mas vocês? Eu acho que isso é uma tendência natural, não necessariamente é o que tem que ser feito. Sucesso é sucesso dependendo da sua métrica. Se você está feliz faturando R$30 mil por mês e sua empresa está se sustentando e o saldo está pagando, tá ótimo, cara. Continue com a sua startup. O problema é que a pressão, que é o que ele falou, que vem ao redor, é um concorrente chegando e ganhando o seu mercado, estratégias diferentes de expansão que você pode ter. Eu conheço amigos que agora estão criando aplicativos de delivery. Tocantins, o menino do Tocantins ali tem 200 mil habitantes e não tem um aplicativo de chamar táxi, não tem um aplicativo de delivery. Só que são coisas que já estão validadas em outros territórios e a gente viu Godzillas comprando outros caras aí. Por que você não vai lá, domina e cria um perímetro ali? Porque você vai inovar. Inovação não é só, eu descobri uma coisa nova, é fazer algo diferente num território que ainda não foi explorado. E aí você vai inovar naquela região, ser o melhor dessa região e criar uma barreira, uma fronteira, que o cara só vai conseguir chegar lá se ele te comprar. Então isso é um cenário natural. Talvez você tenha que olhar para o seu negócio e para seu desejo de vida, se é isso que você quer, porque tem empreendedores que deixam se levar porque essa é a tendência natural. Vai chegar um ponto que você vai querer crescer, você vai ter mais clientes e aí você vai ter que crescer sua equipe, e para crescer sua equipe com qualidade você vai precisar de investimento, com investimento vem a pressão, com a pressão vem estratégia, com estratégia vem essa expansão de mercado e automaticamente você vai ter que ou comprar alguém, ou fundir com alguém, ou ir bater de lado com outros caras. Então isso é uma coisa natural. Se tem um espaço no mercado para você crescer, é porque tem competição, então você vai precisar crescer. Márcio.
Eu também acho que é um processo, acho que é natural, o crescimento a gente pode fazer analogias com várias coisas aí, acho que tem um início, meio e você vai buscando sempre um fim. Tem uma coisa legal que o Gui falou, que é esse processo de inovação. Acho que um dos problemas é a gente colocar para a gente o que é esse conceito de inovação. A gente trabalha com N conceitos de inovações no Sebrae, desde o manual de Oslo até os mais comuns. Mas tem um conceito, inclusive está no livro do Silvio, que eu recomendo bastante. Novos negócios no Brasil. Se vocês vão empreender, comprem cada aqui para eu assinar. É um ótimo investimento. O retorno de investimento é muito bom. Eu concordo em gênero, número e grau. E está falando lá que inovação, em um dos momentos fala que inovação é você ter notas em maior quantidade e melhor qualidade. Mais e melhores notas fiscais. Mais e melhores notas fiscais. E eu acho que essa é a base. A gente não está falando necessariamente de milhões, a gente está falando de empresas que podem dar certo. Se você vai, eu acho que o contexto o nome startup ele é uma moda que surge, que te dá um grau enorme de impacto aí. Mas você pode ter uma startup com que você ganhe e receba, que para você seja eficiente, seja bom. Eu acho que é um processo evolutivo, busque conhecimento, isso é essencial. Não dá para se criar alguma coisa só pela experiência e tudo mais. Busquem informações, façam rede de contatos, se alinhem a pessoas e formem parcerias estratégicas e busquem o sucesso. Estude o mercado, estude o seu mercado, para ver se lá cabe um negócio que ainda você não sabe qual é o modelo e que ele pode continuar pequeno. Porque pode ter mercados onde é impossível ser pequeno. Tá certo? Quer ver? Eu tenho usado como exemplo o seguinte lance no Brasil. No Brasil, do ponto de vista de cafés, você tem a Delta começando de Recife indo para o Sul, e você tem o Starbucks começando de São Paulo e vindo para cá. Eles estão varrendo tudo que tem no caminho. Cada um tem plano de ter pelo menos 500 cafés no Brasil. Se você for botar um café, no que o seu vai ser diferente a ponto de ser sustentável? Essa é a pergunta. A pergunta não é, eu posso ser pequeno? Claro que você pode fazer neurocirurgia e ser tão especialista nesse negócio que todo mundo quer ir para você, porque você é o cara. Pode ter outros 500 operando em grupo, em rede, no mega hospital em Brasília, sei lá, mas os caras vão vir para Taperoá, porque você é o neurocirurgião de Taperoá. Mas se você for botar um café, estude o mercado. Quem que está nesse mercado? Está fazendo coisa de que porte? Como é que se compra café nesse mercado? Porque você pode chegar num ponto, se por exemplo, Delta, com Starbucks e outras redes do mesmo tamanho, Pitts, por exemplo, estão comprando café na Colômbia, você pode querer comprar um café na Colômbia e você não poder nem comprar, porque eles compram tudo, entendeu? Então o seu projeto de partida pode ser, por exemplo, o projeto de partida da Nike. Quando os caras montaram a Nike, o projeto da Nike era destruir a Adidas. E eles eram dois caras. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos destruir a Adidas. Como? Eu não sei. Eles montaram a Nike assim, entendeu? Mas no começo era desse tamanho. Se eles tivessem tentado ser um negócio ultra especialista e fazer tênis só para o Usain Bolt, isso era sustentável? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Tu tem uma pergunta? Tá bem. Já tem o microfone? Bem aqui, ó. Alô? Não estamos ouvindo. Oi. Bom, boa tarde, galera. Tá escutando aí? A dúvida é a seguinte. Eu tenho uma ideia, mas eu não tenho o conhecimento de como aplicar essa ideia e não tenho equipe. Como é que eu posso seguir? Alô? Pronto. Boa tarde. Pronto. Eu tenho uma ideia de criar uma startup com determinado conhecimento lá. Sendo que eu não tenho uma equipe para poder fazer, eu só tenho uma ideia. Nesse ponto, o Sebrae pode ajudar em reuniões, não sei como, a definir esse grupo para poder criar essa ideia? Bom, os dois têm boas respostas para isso, mas tem um capítulo do meu livro só sobre isso. O primeiro passo do processo empreendedor é montar um time. Se você não fizer a menor ideia de como começar, é melhor você ir trabalhar para alguém primeiro como parte do time de alguém. Minha tese. Vocês. Que é a nossa também, na verdade a gente veio um pouco antes, e todos os projetos do Sebrae, em todos os estados, eles trabalham antes de qualquer coisa a mobilização dos empreendedores. Primeiro para entender se está todo mundo com as mesmas demandas, com demandas parecidas, com demandas mais próximas, para que possa fazer um trabalho colaborativo desde o início. Todo o programa do Sebrae, em todos os estados onde existem projetos para startups, eles trabalham com a colaboração. Então a ideia é você começar com um grupo fechado e a partir da evolução desse grupo, cada pessoa desse grupo fica responsável por alguma coisa. Formação de equipe e liderança, que é essa coisa de você saber lidar com a equipe, são dois assuntos que estão em todos eles. Então é super importante, é essencial, é básico
e busquem conhecimento. Existe muito conhecimento para isso. Cara, a gente fez uma pergunta para algum dos empreendedores que a gente tinha como empreendedores mais experientes, aonde eles tinham arrumado o sócio, e mais de 92% responderam 3 coisas, né? Primeiro, eu trabalhei com ele. Segundo, eu estudei com ele. Terceiro, eu era amigo dele. Então, se não... eu sou amigo dele, né? Era é foda. Quebrou aí, obrigado. 3 lugares. Então, esses eventos que prometem, vem aqui e acha isso é comum a todo mundo aqui. Seu sócio na prateleira, não existe, porque é como se você ir lá num bordel arrumar uma esposa. Você não vai conseguir. Porque sociedade é um casamento, só que sem sexo. É igual ter 30, 40 anos de casamento. Então, é igual é a mesma coisa. Então, você tem que ter relacionamento, tem que ter confiança. O cara vai construir junto com você, tem que acreditar nessa ideia, vender essa ideia muito bem para esse cara, para ele poder comprar. O Conta Azul, por exemplo, que é um RP, é um sistema de gerenciamento empresarial em nuvem. Ele convenceu um cara que era executivo da TOTUS a entrar como sócio comercial. Depois de vender os sonhos, os planos, o mundo, como o mundo está andando, o cara tirou ele de uma multinacional e colocou lá. É um exceto caso de aquisição de sócio no sentido de eu preciso mais da experiência profissional desse cara do que o relacionamento, que depois ele vem naturalmente, ele se criou. Mas por quê? É muito mais fácil você convencer um cara a comprar essa água quando você tem essa água, quando essa água já foi vendida. Agora, você fala, cara, a gente vai criar um copo, vai colocar uma água dentro, vai colocar um papel alumínio e vamos vender essa água. Tem que ter muito mais argumento para poder convencer esse cara. Mas veja, tem uma coisa bem prática para a gente ver, tá certo? Amigo mesmo é aquele cara que a gente mente para ele finge que acredita, né? Acho que eu fiz isso, e o cara não diz na sua cara porra nenhuma, você não fez isso, nada. Então, você quando está no princípio da busca de um time para montar uma startup, tem que ter gente por perto para você mentir. Você mentir uma mentira execuível, uma mentira que as pessoas achem que tem um mínimo de chance de ela se tornar realidade, para elas começarem a mentir junto com você. Mentira esperançosa, entendeu? Né? É uma mentira cheia de esperança, com uma possibilidade de realização. Então, do ponto de vista de um investidor, hoje eu tenho investimento, como eu já falei, em vários negócios. Se você não tiver conseguido convencer ninguém a investir na sua mentira, não venha mentir para mim não, que eu não lhe conheço. Eu vou dizer que não acredito na mesma hora, entendeu? Então, por exemplo, crivo básico da IQY para conversar com qualquer um. Se você não são 2, pelo menos, não venham não. Porque se vocês não são 2, eu sou o primeiro cara que você vai tentar convencer que esse negócio funciona. Eu não. Você não me conhece? Que história é essa? Entendeu? Quem mais? Aqui. Ali, ó. Tá dando para ouvir legal? Tá. Pronto. Minha pergunta é um pouquinho mais direcionada para o Sebrae, mas seria legal... Vá mais perto aqui, ó. Minha pergunta é um pouquinho mais direcionada para o Sebrae, mas seria legal ouvir a opinião de vocês. Eu sou de Caruaru, uma cidade aqui do interior de Pernambuco, uma cidade grande do interior de Pernambuco. E lá a gente está no projeto de receber uma versão do Porto Digital, que já está em implantação e a inauguração é prevista ainda para esse ano. E a gente espera lá um crescimento muito grande de demanda por ajuda nessa questão de startups, de pessoas querendo empreender. E eu lá já tive experiências pouco proveitosas com o Sebrae. E eu queria saber se tem uma preocupação do Sebrae de atender essa demanda, que a gente espera que tenha um boom no timing certo. Posso? Alô? Acabou a bateria. Oi. Sim, o nosso papel, na verdade, o papel do Sebrae é esse, é de ajudar. A gente tem trabalhado pontualmente com startups em alguns estados, por ser um processo novo, e é uma coisa de mudança de cultura interna. A gente está escolhendo as pessoas, está selecionando, está preparando e trabalhando com treinamento disso. A gente aqui na Campus Recife, a gente está com uma equipe muito forte do Sebrae Pernambuco aqui. Então, quando acabar a palestra, eu posso te passar alguns contatos daqui para que a gente já ative por lá.
E tem uma parceria muito forte do Sebrae com o Porto Digital. E isso está sendo alinhado no sentido de ver como que o Sebrae Pernambuco pode cada vez mais potencializar ações dentro do Porto Digital. Mas, de qualquer maneira, eu te passo os contatos aqui do pessoal do Sebrae Pernambuco e essa é a nossa missão. Então, toda vez que você precisar de alguma coisa e se sentir insatisfeito, busque o Sebrae e informe dessa insatisfação que a gente tem que buscar resolver. Só adicionando o que Márcio disse, e na qualidade de presidente do Conselho do Porto Digital, o Porto Digital, que está indo para Caruaru e para Petrolina e depois para todas as regiões de desenvolvimento econômico do estado de Pernambuco, ou seja, cada cidade núcleo de cada uma das 12 regiões de desenvolvimento econômico do estado deverá, num futuro que nós estamos discutindo com o governo de Pernambuco e com o auxílio do governo federal, ter um Porto Digital, não está indo um prédio e uma região física, está indo um conjunto de métodos, processos e alianças. O Sebrae vai junto. Não tem um processo de incubação, tem um processo de formação de empreendedores, tem um processo de descoberta de valor, tem todo um processo, literalmente, é como se a gente estivesse levando um sistema educacional que está sendo codificado no Porto Digital. Quem mais ali? Boa tarde. Aqui, ó. Está funcionando. Bota bem aqui, assim, perto da boca. Alô? Isso. Agora. Boa tarde. Meu nome é Luiz Felipe. E a minha pergunta é o seguinte: se a pessoa está formando uma startup e pretende fazer o desenvolvimento só, assim, com o seu time, sem, por exemplo, procurar o Sebrae ou algum outro órgão, quais são os riscos? Por exemplo, se a ideia for você ter um trabalho ou você fazer um mestrado e, como projeto paralelo, você desenvolver a ideia da startup. Então, quais são os riscos? Você tem a sua formação acadêmica, mas não tem muita experiência, nunca investiu antes. Então, quais seriam os principais riscos de fracasso e sucesso dessa startup? Guilherme, eu vou passar esse problema para Guilherme responder, porque ele está olhando para o... Ele tem um pool de dados muito grande, mas como eu tenho vários chapéus, eu também sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e eu já orientei muita gente, na realidade, mais de 150 pessoas, eu orientei mestrado e doutorado. Nunca entre na viagem de você fazer uma pós-graduação e fazer um projeto paralelo que tem um startup. Faça com que a sua pós-graduação seja também sua startup. Todo mundo que eu conheço que estava fazendo tese para um lado, estava fazendo startup para o outro, não deu certo nenhum nem outro. A tese, apesar de eventualmente defendida, é uma porcaria e a startup deu em absolutamente nada. Todos os casos de sucesso que eu conheço nessa dimensão aí, de fazer uma pós-graduação e criar uma startup é a pós-graduação. As pessoas estudam para aquilo e as teses e dissertações são sobre e daquilo. Agora, sobre como fazer sozinho... E isso que ele falou se você fizer 50% de uma coisa, você vai ter 50% de resultado. Então, isso já é uma boa métrica. Agora, em relação aos riscos, eu acho que você não tem risco nenhum se você não procurar essas instituições e ir para um empreendimento, sei lá o que você está fazendo, sozinho, com seus amigos e tudo mais, mas a única pessoa que você não pode esquecer de falar é o seu cliente. Quem é esse público? Quem é o usuário? Quem é o cara fim desse negócio? Se você ficar dentro de uma bolha, de um iglu, só falando com esses caras, fazendo interação com essas pessoas, aprendendo com eles, fazendo entrevistas de validação com diferentes tipos dessa pessoa. Se meu cliente é escola, eu vou entrevistar a escola pública, escola estadual, professor, coordenador pedagógico, eu vou conhecer todo esse universo. Se você fizer isso, você não está correndo tanto risco. Agora, o risco pensa que você está pulando de paraquedas e você vai ter que abrir esse paraquedas. Pode ser que ele não abra. Então, procurar ajuda não é uma garantia que ele abra também, mas são insumos, eu acho, para esse paraquedas poder abrir e sua dor para que sua dor seja bem menor, né? Então, acho que é isso. E tem uma coisa no meio dessa história que é o seguinte, olha, raríssimos negócios inovadores ou startups de qualquer tipo dão certo isoladamente. A chance de você dizer, olha, criaram um negócio altamente inovador numa cidade que a única coisa que tem é ele, é quase zero. O cara tem que quebrar tanta lança para fazer isso que a maioria desiste. Normalmente esses negócios eles vêm de clusters, eles vêm de lugar onde há muito conhecimento. Quando você clusteriza uma coisa, isso aqui é um cluster.
Você pegou um bando de gente que quer falar da mesma coisa, quer ouvir a mesma conversa, quer discutir o mesmo negócio e botou aqui. Então, durante 3 dias, 4 dias, tem um movimento que está acontecendo aqui ao redor. Nesse momento, nós estamos conversando sobre isso. Daqui a pouco você vai conversar sobre outra coisa, vai encontrar outras pessoas, ele vai encontrar o sujeito para ele contar a mentira dele, que ele já tem prontinho ali, eu estou vendo pelo rosto dele, ele está querendo contar para esse cara daqui do lado, que ele nem sabe quem é ainda, mas os dois vão sair daqui. Então, trocas, conhecimento e criatividade e criação de qualquer coisa é um negócio baseado em troca. A gente é gregário por natureza. Nisso que Guilherme estava falando, tem 2 caras, quando você diz, eu estou fazendo meu mestrado, a minha programação, e tem um desenvolvimento que eu estou fazendo. Esse desenvolvimento que você acha que você sabe tudo sobre ele, você não sabe porque primeiro tem o usuário, que era quem ele estava falando aqui. Se é para educação, tem o professor, tem o gestor escolar, tem o aluno, tem o pai do aluno, talvez, tem a comunidade do aluno está metido. Esses caras são os usuários. O cliente será que o cara da Secretaria da Educação tem isso na agenda dele e vai pagar por esse troço? Será que se o cliente for a escola privada tem essa demanda, a gente consegue catracar esse negócio no currículo? Tem todo um conjunto de perguntas que você tem que fazer, que estão totalmente fora do ambiente de desenvolvimento. Como nós aqui somos todos programadores, a gente tem a impressão que se a gente escrever o código, as pessoas vão usar e vão querer pagar por isso. Isso não é verdade, pura e simplesmente. Se você não olhar ao redor, código não serve para nada e ideia serve para muito menos coisa ainda. Próximo. Mais alguém? Vou escolher alguém para fazer uma pergunta. Você. Não? Você que está do lado dele. Sim. Ele tem uma pergunta. Bota o microfone aqui. Nós vamos induzir as pessoas a fazer... ele tem também, ó. Tem 2 perguntas. Quem estiver se escondendo ali, ó, dá para ver, tem gente se escondendo. Você faz a sua, ele demorou a levantar a mão. Primeiro você. Vai lá. A gente tem uma ideia de um startup. Meu nome é Yuki, primeiramente. A gente tem uma ideia de um startup, só que a gente meio que estava em dúvida no momento correto de procurar. Só que a gente ficou em dúvida do momento correto em que a gente deveria buscar um investidor e se realmente seria confiável, entre aspas, sair divulgando nossa ideia por aí atrás de um possível investidor. Será que esse investidor não poderia ter uma equipe onde ele já trabalhou junto, pegar nossa ideia e trabalhar de uma forma melhor e vender mais rápido? O momento correto de divulgar nossa ideia seria quando ela já está em funcionamento? Realmente. Essa é uma pergunta muito massa. Eu vou falar primeiro como investidor e como empreendedor também, que eu também sou, eu faço esse negócio dos 2 lados, mas eu vou deixar eles falarem também. E vou começar contando para você uma história. Quando a gente começou com esse movimento de criar novos negócios lá no Centro de Informática da UFPE, todo mundo tinha suas ideias em segredo. Ninguém contava ideia para ninguém. O fundamental era a ideia. Depois a gente descobriu o seguinte, que o fundamental era a capacidade de execução. Você pode ter a ideia que você quiser. Você pode contar para quem você quiser. Se o cara não tiver capacidade de execução, que você supostamente tem, porque você já estudou as dezenas de facetas dela, comunicou com um bocado de gente, entendeu quais são os seus limites, quais são as suas possibilidades, tudo, ela não vai sair do lugar. Não tem momento correto para você contar para ninguém, não. Você tem que criar a sua ideia em grupo. Quando a gente descobriu na universidade que o apropriado era todo mundo comunicar as ideias, tinha tanta gente querendo contar a ideia para todo canto e para todo mundo, e eu era um dos caras mais velhos, todo mundo queria contar para mim. E esse negócio começou a ficar hilário na minha porta, porque tinha fila para falar comigo sobre ideia de fazer um negócio quando eu estava lá. Eu fiz um cartaz bem grande e botei na minha porta na universidade, dizendo basicamente o seguinte: pega a sua ideia e vá apresentá-la para a puta que pariu. Porque eu nunca tive interessado em ideias. Ideia todo mundo tem de monte. Eu estou interessado em capacidade de execução, em capacidade de empreender, em capacidade de montar um time, em capacidade de entender o mercado, em capacidade de manter o foco durante 3 anos. Quando a gente olha para o Buscapé hoje, o pessoal diz, o Buscapé é fantástico, o Romero vendeu por 780 milhões de dólares. Beleza, pô. Mas sabe quanto tempo ele levou para chegar lá? Mais de 20 anos. A Sertel aqui do Porto Digital vai faturar 300 milhões de reais. Sabe quanto tempo o Ângelo levou para chegar lá? Com uma ideia completamente idiota de fazer sinal de trânsito? 25 anos. Né? 25 anos depois, ele vai faturar 300 milhões por ano. Mas foram 25 anos. Tu acha que ele contou a ideia dele para quantas pessoas? Para Deus e todo mundo. Mas vocês? É exatamente isso. Eu acho que o investidor nunca vai comprar seu futuro, ele vai comprar seu passado.
Então, tenha um passado para contar. Se você não viveu, não tem histórico, não tem números para mostrar para ele, e número não é dinheiro. Número, olha o que eu fiz aqui, eu falei com 10 pessoas, e olha o resultado dessa fala. Olha quantas vezes eu errei, olha o que eu descobri com isso. Eu estava indo totalmente para o B2C, agora eu vi que era B2B. Pô, que lindo. Só vai aprender fazendo. Você nunca vai ter uma ideia roubada, porque pensa o seguinte, esse investidor que você está falando, não fala só com você. Ele fala com um monte de gente. Ele também tem outros negócios. O Eric vai falar aqui, o Kepler vai falar aqui. Os caras são investidores e eles têm várias outras coisas. O tanto de ideia que ele já escutou, e provavelmente a sua vai ser uma entre 3 que ele já escutou, é tão constante, porque e não tem esse risco de você ser copiado, porque os caras têm outra agenda, ou seja, eles têm outro compromisso. Eu hoje tenho um monte de coisa para fazer, o Márcio tem um monte de coisa para fazer. Por que eu, ouvindo a sua ideia, eu iria parar tudo o que eu estou fazendo para executar e ser melhor do que você? Por quê? Então, de 100 caras, talvez um cara se interesse em tentar desenvolver, mas a grande maioria não vai tentar, e mesmo se tentar, o jeito, quem pensou, foi você. O jeito de fazer, de implementar, foi você. Mas só vale a pena você falar dessa ideia para um investidor, só para o investidor, quando você tiver histórico e não futuro. Para outras pessoas, bicho, solta aí o seu burrinho do Shrek e começa a falar igual um doido para você ter maior quantidade de feedbacks possível e ajuda de outras pessoas. E eu não sei como é que está o momento da ideia de vocês, mas não é um ciclo lógico isso não, tá? Eu tenho uma ideia, eu achei que essa ideia está ótima, eu quero apresentar para o investidor. Não faça acontecer. Eu acho que o ponto ideal é quando o investidor sabe da tua ideia e corre atrás de você. E isso a gente precisa estar muito claro, porque muitas vezes as pessoas chegam no CBA e falam, beleza, eu tenho uma ideia, me apresenta investidores. Eu falo, calma, como assim apresenta investidores? Nem você sabe se sua ideia funciona, nem você sabe se está validado. Então, não existe um processo lógico, não é assim que funciona. Então, eu acho que o mais natural é que os investidores busquem. E está cada vez mais mudando isso. A gente vê o Silvio aqui falando, eu não quero ideia, pô, eu sei, o investidor, o papel dele, e muitos deles trabalham algum tempo do seu período para buscar essas empresas, essas oportunidades. Então, eles estão de olho no que está acontecendo. Então, faça a sua ideia acontecer e não precisa se preocupar de tenho que apresentar para investidores. Não é esse o monte. Antes de você fazer a sua pergunta, eu quero contar uma história de 1 minuto. A IKEA tem 3 anos. A gente já fez 14 investimentos, 6 deram perda total. A gente está em processo de vender 2, vai ficar com 6 e estamos criando mais 4. Então tem 18 investimentos e N negociações no meio da parada. Desses 18 investimentos que a gente está fechando basicamente em 3 anos de operação, sabe quantas vezes chegou uma pessoa para a gente que tinha feito um estudo competente do mercado, para aspas, ideia dele? Nenhuma. Nenhuma. O cara tem uma ideia, não resiste a 3 porquês. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo? Aí a gente inverteu o processo. A gente está fazendo o seguinte, a gente está entre nós próprios e com a ajuda de consultores contratados, estudando falhas de mercado ou oportunidades de negócio em mercados existentes ou em novos mercados e indo atrás de pessoas para empreender essas oportunidades que não são ideia delas, se o cara tiver a fim de empreender. Então, toda vez que uma startup capota no Porto Digital ou perto, a gente vai conversar com o empreendedor. Ou tu que acabaste de falir, não foi? Vem cá. Foi que tu aprendeu. A gente faz uma prova para ver se o cabo aprendeu alguma coisa. Porque, por mais incrível que pareça, tem gente hoje que acha que ele faliu porque o mundo é cruel. Não, ninguém me entendeu, é tudo um bocado de filho da puta, né? Deus não gosta de mim, eu sou azarado, eu sou o mais feio lá de casa, essas porra. Então, se o cara aprendeu alguma coisa, a gente diz, velho, ó, vê só que oportunidade tem aqui. Nós temos na IKEA, no momento, 3 empreendedores falidos em residência. Se você pegar a sua ideia secreta aí e falir rápido e aprender muito com ele aqui, vocês dois estão convidados para empreender negócio que a gente quer botar dinheiro, mas não tem um empreendedor. Porque o que está faltando no Brasil é capacidade empreendedora. Eu estou falando capacidade empreendedora, gente que já tenha tentado, tenha errado, tenha aprendido, e não chegue com ingenuidade dizendo que vai faturar 100 milhões em 5 anos, entendeu? Tu. Opa, boa tarde. Bem, ó. Isso. Pessoal, lendo um pouco, inclusive acompanho o seu blog, leio um pouco de revistas, eu observei que
que a tendência, né, do mundo da tecnologia é internet das coisas. Né, as coisas têm acontecido utilizando hardware. Eu vi um exemplo, um capacete de moto integrado com Google Glass, etc. Então, tudo tem tido como tendência isso aí. Até que ponto vale a pena eu iniciar uma startup com um projeto para mobile, ou se esse já é o momento de eu começar a pensar em algo voltado mais para esse lado, sei lá, robótica, algo integrado de hardware mesmo. Guilherme, responde da tua base. A gente assistindo a palestra do Google, ele falou até que os primeiros sempre são os caras que deixam um legado, e esse legado é o aprendizado. É muito bom ser pioneiro, mas se pegar todos os cases, eles não foram os primeiros. Facebook não foi o primeiro, já tinha alguém ido lá, feito, ele aprendeu com as cagadas dos caras e foi lá e fez um melhor. Então, assim, o WhatsApp não foi o primeiro, o ICQ ressurgiu por causa dele. Então, é uma coisa bacana, mas eu acredito, isso é uma opinião minha, tira a BS disso, que projetos como esse são projetos mais focados em pesquisa do que em negócios, tá? Por que eu estou falando em pesquisa? Se você for pegar drone, internet das coisas, tem negócios já sendo criados, mas por grandes corporações. A Vivo está aqui despejando dinheiro, porque eles criaram uma paradinha, um Arduino, tipo um Arduino lá, que você integra com qualquer coisa, põe remota em qualquer lugar, consegue medir qualquer coisa integrada com um web service deles, que você não precisa nem desenvolver. Isso é muito bacana, porque dá esse experimento, mas até você saber qual é a aplicação ideal que vai transformar isso em um negócio, você vai ter que ralar bastante. Porque é o que ele falou, quem sabe disso é o cara que está lá na indústria, o cara que está realmente necessitando disso como uma solução, mas ele também não sabe para quem ele fala, para ir lá para resolver a solução dele, e muito menos vai poder te ajudar, porque você ainda tem só uma ideia. Mas grande parte das empresas estão fazendo essa mesma movimentação que o Silvio falou. Eu fui no Centro Tecnológico, o Parque Tecnológico de Sorocaba, a Scania está montando uma puta de um armazém, uma coisa lá, junto com alunos da Poli, então vai ser /Scania/Poli, para fazer pesquisa e desenvolvimento de coisas e produtos deles. Mas por quê? Eles têm PID, eles têm grana para gastar para fazer isso. O César tá doido. Eu visitei, inclusive, com o Álvaro lá, exatamente isso. Então, acho que esse é o ponto. Uma outra coisa que eu queria mudar o cenário, fazer eu uma pergunta para o Silvio, analisando esses 6 negócios que quebrou, você consegue voltar no tempo e enxergar naquele momento que você estava conversando com o empreendedor e o porquê que você disse sim na época e porquê que você achou que aquilo seria um bom negócio e depois deu 6 cagadas? Como foi esse dia do sim? Não, isso a gente analisou. Em 2 casos, o sim era todo coerente, mas a gente não tinha um estudo e sabia que não tinha um estudo da cadeia de valor inteira. E aí, depois de algum tempo, depois de 1 ano e meio, chegou à conclusão que, o negócio não escalava na forma que ele estava configurado, e para ele escalar, a gente precisava atrair, no curto prazo, investidores que iam ser dificílimos da gente convencer pelo preço de entrada que a gente queria. Então era melhor fechar. Não estamos falando de negócios que foram para o espaço. Eles se pagavam, mas não faziam sentido. E os outros 4, o empreendedor não tinha capacidade para tirar o negócio do chão. Nós erramos. Nós erramos. Em 2 casos, nós fechamos porque não escalava com a nossa capacidade de investimento e não dava para trazer outros investidores pelo preço que a gente queria. Em 4 casos, assim, na hora de dizer sim, a gente achou que o empreendedor carregava. Em 2 lugares, nós e o empreendedor erramos na análise da cadeia de valor e na perspectiva, na prospecção do processo de crescimento. Isso não é fora de contexto, não. O fato de você ter experiência não significa que você vai passar a acertar, não. Você só não vai errar do mesmo jeito. Se você continuar se lembrando da sua experiência, você não erra do mesmo jeito, mas você vai errar de formas novas. E a gente também não se arrepende, não. A gente perdeu um monte de dinheiro, mas arrependimento zero. A gente aprendeu muito e está usando esse aprendizado nos outros negócios que a IQI tem investimento e nos negócios novos que a gente está criando.
Não é? Eu não sei se a gente ainda tem tempo, tem? A gente tem 5 minutos para uma pergunta e as considerações finais. Quem tem o microfone? Oi, aqui. Você é reincidente. De novo. É o seguinte, o cenário das startups é basicamente um grupo tem a ideia de uma empresa, eles constroem aquilo e fica por aquilo mesmo. Não é fácil, pelo menos em mente eu não me lembro de nada que seja algo do tipo o grupo ser uma startup que produz vários produtos. Costuma ser uma startup de um produto. Porque a pergunta é pecado querer montar um grupo que vai produzir várias coisas? Se eu tenho várias ideias, vou ter que fazer uma startup para cada uma? Eu vou entregar essa questão para o Sebrae, que já viu esse negócio acontecendo muitas vezes. Vou dar minha opinião no fim e aí a gente fecha. Então a gente faz o seguinte, você não estava na última resposta, você dá essa resposta, você complementa e eu fecho e a gente já se despede tudo de uma vez, beleza? Bom, eu acho que não é pecado nunca, eu acho que a gente está falando de empreendedorismo. Startup ela não significa que você tem que ser aquilo e ponto. Acho que você pode fazer o que você quiser fazer no sentido de empreender, mas buscando, se você tiver base de conhecimento, base de informação, buscar informação de mercado, seja uma startup ou não, você vai ter um empreendimento e o que a gente busca fazer é que você empreenda da melhor maneira possível. Voltando só na passada, acho que tem uma coisa interessante, eu li numa revista na semana passada, o olhar das grandes empresas para a questão da cauda longa, que há um tempo atrás era algo que as startups estavam utilizando muito e cada vez mais se utilizavam disso. E hoje o olhar está vindo ao contrário, né? Porque, na verdade, a gente tem grandes empresas cada vez mais fazendo isso que o Gui está falando, juntando, trazendo, criando condições para que saia a chancela, depois que aquilo está pronto, de grandes empresas em mercados de nicho. Então, preocupem-se com isso também. É um cenário de incertezas e um cenário com grandes concorrentes também. Acho que tudo isso que foi falado aqui, ele mostra isso. De palavras finais, acho que busquem informação, busquem conhecimento, queiram empreender, e conversa com quem já empreendeu. Acho que essas coisas elas fazem com que o negócio de vocês e esse movimento de transformar uma ideia em negócio seja mais satisfatória, traga realização e sucesso para todo mundo. Bom, respondendo sua pergunta, em relação a foco, eu já cheguei a estar em banca que o cara estava apresentando, daí ele falou assim, nosso foco é essas duas soluções. Foco é uma coisa que só serve para uma, senão não é foco. Não tem como ter a mesma pessoa você ficar olhando, só se você for vesgo assim, ao contrário. Eu estou com foco lá, eu estou com foco lá. Você não consegue fazer isso. Então isso é muito difícil. Eu tenho as duas experiências. Primeiro, como empresa de software, a gente tendenciosamente, como todo mundo, tende a criar os seus produtos e querer formar isso uma startup, né? Isso é muito difícil de acontecer, mas hoje várias startups vivem assim. Ela paga a conta fazendo site para os outros, fazendo aplicativo, enquanto ela está tentando fazer aqui do outro lado. Isso é comum, tem gente que vive assim com consultoria, por exemplo. Não é um pecado, é uma forma de sobrevivência, é um dinheiro talvez bem mais barato do que o investidor, do que você pegar e parar tudo, porque você escolheu fazer aquilo para aprender. A partir do momento que aquilo negócio gera índices, indicadores, que está se tornando um negócio, e você ali, mesmo em investimento de tempo, já gastou 50 mil reais com isso, com o seu tempo fazendo isso, você já tem um pouquinho de histórico para poder tomar uma decisão de fazer uma spin-off, de montar um time só para aquilo lá, de trazer novos sócios para poder empreender e focar naquilo. Eu já vi várias empresas deixarem de ser prestadores de serviço para focar no produto que eles criaram, validaram primeiro dentro de casa e aí sim arriscaram. Esse é o primeiro cenário, prestação de serviço / startup. O outro cenário é fazer várias startups. Então isso é uma coisa muito complicada. Eu já participei de uma fábrica de startups, a gente tinha um fundo de 21 investidores, colocaram 2 milhões de reais e a gente testou 16 ideias. E a gente criava tudo in-house, né? Por isso chama startup in-house. Era tudo dentro de casa. E a lição que a gente aprendeu aí mais de um ano, tendo feito isso, hoje não faço mais, mas é que é muito difícil você realmente
tentar fazer vários tiros para vários segmentos, com aprendizados diferentes, com plataformas diferentes, e ter um aprendizado que dê para usar por um segundo round. Então, dos 16, 2 sobreviveram e o resto foi tudo investido. Então, se talvez a gente tivesse focado desde o começo nos 2, estaria muito maior e mais forte. Recados finais, eu acho que ninguém aqui aprende sozinho. Uma coisa que eu sempre digo que há 4 anos atrás, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma cidade que tipicamente tem uma economia 3G, né? Grãos, gado e governo, então não é 3G de internet, mas lá a gente não tinha um palco, a gente não tinha com quem falar, com quem se comunicar, interagir e aprender. Então, se você está nesse cenário, o cara de Caruaru tem aqui Serra Talhada, né? Serra Talhada, tá ali. Então tem uma galera bacana de startups, de Tocantins, enfim. Se vocês não têm o cenário, crie o seu cenário. Crie o seu palanque. E a ABS é uma das maiores forças para ecossistemas. E indiretamente ela chega no empreendedor. Mas hoje a gente tem um monte de evento, modelo de evento open source. A gente tem uma lista de 380 mentores que pode fazer um hangout com você, com a sua startup. Mas organize isso não só para você. Organize para 10 empreendedores da sua cidade. Então, tente dar algo para aprender, não só tentar sugar. Então, crie o seu palco. Eu acho que essa é a grande lição que eu aprendi, executei, fiz e hoje faço isso como um give back, né, para a galera. Sobre a sua pergunta diretamente, 3 coisas já foram ditas, eu vou só redizer: foco, capacidade e empreendedor para cada uma das coisas. Se você tiver esses 3 negócios, eu quero investir em você, em todas elas. Foco em cada negócio, capacidade de tirar cada negócio do chão e um empreendedor para cada negócio. Raramente você vai conseguir tirar 2 negócios do chão ao mesmo tempo. E eu vou citar o exemplo de um startup chamado Google, que criou uma rede social chamada Orkut. Criou um negócio chamado Google Reader. E fez o que com esses caras? Matou todos eles porque não tinha capacidade de empreender competitivamente cada um daqueles negócios. Você, num startup, um negócio que está tentando entender qual é o modelo de negócio dele, ou seja, entender o modelo de negócio significa quem vai usar o que eu faço e como é que eu vou pagar minhas contas. Você não está conseguindo entender um e vai botar 4, 5 no meio da rua ao mesmo tempo, raramente alguém vai conseguir. Tem que ser uma mágica mesmo, eu não aconselharia. Foco, capacidade e empreendedor para cada uma das coisas. De resto, como palavras finais, já foi dito por todo mundo aqui, rede. Não só crie um palco, mas venha fazer parte dele e traga os outros para fazer parte dele. E aí, talvez a gente devesse finalizar usando a alma desse evento aqui, Party, com P-A-R-T-Y. Traga todo mundo para a festa de aprender, a festa de aprender a errar e não se penalizar por isso. A gente ainda tem muito no Brasil esse negócio, não, fulano fez, não deu certo, e ele é um débil mental. Não, o débil mental é o cara que nem tentou. Esse é o débil mental. Nós temos que tentar mais, temos que errar mais para aprender a não errar do mesmo jeito e continuar errando de jeitos novos. Porque aí é que a gente vai criar um Brasil muito mais empreendedor, muito mais capaz e potencialmente global. Coisa que nós hoje, certa e definitivamente, não somos. Muito obrigado a todos e a todas e boa tarde. Deu certo. Valeu, né? Massa, cara. Massa. Vocês fazem um trabalho, vocês estão fazendo um trabalho do caralho. Valeu. Eu vou... Esse movimento, o Sebrae, Foz, ali é muito Sebrae. Mudou completamente. Eu vou te dar para a gente conversar. Eu tenho que mudar, tá?